Então, queridos, vamos abrir em Mateus capítulo 21, versículo número 1. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis aí te vem o teu rei, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, e tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram uma jumenta e o jumentinho. Então puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. E tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. E também derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Deus abençoe a sua palavra. Vamos orar. Pai, nós abrimos o teu livro sagrado. Queremos ouvir do Senhor e não do homem. Portanto, que o homem não fale de si, mas fale da tua palavra. Que a tua palavra seja um livro aberto ao nosso coração. Que saiamos daqui edificados. Nessa semana chamada Semana Santa, o Senhor possa iluminar a nossa mente e o nosso coração, para que de fato saiamos daqui com uma verdadeira passagem da Páscoa. Sem fermento, sem a maldade, a impureza, a malícia do nosso coração. Mas sejamos purificados, nós que somos o teu templo, a tua casa, a casa de oração para todos os povos. Em nome de Jesus oramos agradecidos. Abençoe também a vida do Roberto, que amanhã completa mais um ano de vida. Seja com ele, suas necessidades, sua família e a sua saúde. Abençoe a irmã Rita, que na próxima terça também completa mais um ano de vida. Seja com ela, fortalece o seu coração, sustenta sua vida. O Senhor tem sustentado ela até aqui. Nada lhe tem faltado. E o Senhor continua dizendo, Isaías 54, eu sou o teu marido. Eu te fortalecerei, te sustentarei em todo o tempo. E todos que estão aqui presentes, sejam guardados debaixo da tua potente mão e maravilhosa graça. No nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Hoje é o domingo que a cristandade celebra, principalmente o cristianismo ocidental, o catolicismo romano, e nós protestantes também celebramos, reformados, pentecostais, o domingo de Ramos. Esse domingo, ele é chamado de Ramos devido à entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Portanto, é bom você entender, você que nos ouve, nos assiste, que o capítulo 21 de Mateus já é a última semana do ministério público e terreno de Jesus. Quando você olha para o Evangelho de João, o capítulo 12 até o capítulo 21, ou seja, a metade do livro, já é a última semana. No capítulo 13, Jesus vai lavar os pés dos discípulos na mesa.
14, 15, 16 do Evangelho de João, ele vai conversar sobre o Espírito Santo na mesa da Páscoa. No 17, ele vai para o jardim do Getsêmani. No 17, vai no jardim do Getsêmani para orar por nós e pelos apóstolos. No capítulo 18, ele vai ser preso. No 19, ele vai ser julgado, condenado e crucificado. Evangelho de João. No 20, ele vai ressuscitar. E no 21, ele vai conversar com Pedro e restaurar o coração de Pedro. E do capítulo 12 do Evangelho de João até o 21, é a última semana do ministério de Jesus. Por que eu falei no 12? Porque o 12 é também a entrada de Jesus montado no jumentinho. Ele não montou numa BMW. Ele não montou num Porsche. Ele não montou num Volkswagen. Ele montou num jumentinho que nunca havia sido montado. E aquele domingo era um cumprimento de uma profecia milenar do Velho Testamento. Naquele mesmo domingo, ele entra no templo, a casa dele mesmo. E ele encontra algumas coisas naquela casa que ele não gostaria de ter encontrado. Se hoje nós celebramos o domingo de Ramos, não se esqueça que o próximo domingo é domingo de Páscoa. E entre esses 2 domingos nós temos 8 dias. Foi a última semana do ministério de Jesus. Muitas coisas acontecem nesse período. E eu quero trabalhar com vocês hoje o capítulo 21, todo o capítulo 21, se o tempo assim me permitir. Primeiramente, aqui está a entrada triunfal do rei. E esse rei será rejeitado. Esse rei Messias não será aceito pela nação de Israel. É algo inusitado ler no Novo Testamento, uma das passagens mais fortes que bate o meu coração, que me faz chorar. É quando Jesus está em Mateus 23, no mesmo evangelho, olhando para a cidade de Jerusalém, prestes a ser preso, crucificado, a Bíblia diz que ele chorou pela cidade. Não é qualquer um de nós que vai chorar por uma cidade. Às vezes nós choramos pelos nossos problemas. Nós choramos pelos problemas da nossa família. Mas Deus quer nos levantar como intercessores para aprendermos a chorar e a orar pelos problemas de um país como o nosso. Deus quer nos levantar como intercessores nesta Páscoa de compaixão por aqueles que mais precisam da igreja, que somos nós. Nós precisamos ser essas mãos de Deus, a boca para Deus, os pés para Deus, para ajudar os fracos, os oprimidos, aos cegos espirituais, que não entendem o Evangelho. Para entrar também na igreja e dizer à igreja o que é o Evangelho em pleno século 21. Os desafios são grandes para nós. Talvez não temos muitos motivos para celebrar se olharmos para os problemas que o Brasil, que as nações enfrentam e a deploração, o estado deplorável que a humanidade se encontra. O Evangelho tem esse poder para restaurar. É a última semana de Jesus. É impressionante como nesse capítulo a palavra multidão aparece várias vezes. Acompanhem comigo no verso 8. E a maior parte da multidão estendeu as suas vestes pelo caminho. Se é multidão, o IBGE daquela época não dava para computar. Ainda no mesmo texto, verso 9, e as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam. E ainda no verso 11, e as multidões clamavam. Um grande historiador e comentarista da Bíblia traz um número, não exato, mas ele acha que possivelmente cerca de 2 milhões de pessoas estavam dentro de Jerusalém naquela época.
2 milhões. A população de Campinas é 1.200.000. Nossa, mas muita gente, é só você lembrar que quando Maria ficou grávida e foi dar à luz, não havia um lugar em Jerusalém, em Belém, para que ela pudesse dar à luz. Até hoje, se você vai a Israel, ontem mesmo o seu Carlos da West Travel estava aqui para nos dizer que setembro e outubro, que é a festa dos tabernáculos, e agora em maio, que é a festa de Pentecostes, são 2 épocas do ano que os hotéis de Israel, de Jerusalém, no século 21, ficam lotados. Até porque Jerusalém ela é o principal ponto de 3 religiões monoteístas: islamismo, judaísmo e cristianismo. Já estive em Israel em época de setembro e outubro, é um horror, é uma bênção, mas é muita gente. Mas além disso, as multidões subiam a Jerusalém para adorar ao Senhor e muito mais nessa festa da Páscoa, porque Páscoa para os judeus é Pessa. Pessa é passagem. Passagem de quê? Eles recordam que eles saíram do Egito. E Deus abriu uma passagem, um caminho. O Mar Vermelho se tornou terra seca para eles passarem a pé enxuto e celebrarem o Deus de Israel que deu a vitória, livramento e libertação a um povo que era escravo, que se tornou livre, a um povo que não tinha esperança, que teve esperança, a um povo que não tinha terra, que passou a ter uma terra, a um povo que não tinha identidade e passou a ser a nação santa. Páscoa para os judeus não é coelho. Até porque coelho não põe ovo, é mamífero, não é ovíparo. Páscoa para Israel, para judeus, se você conversar com o judeu tem dor de barriga. Se nós cristãos conversarmos com ele meia hora de Páscoa com a mente e o óculos ocidental. Páscoa não é bacalhau. Páscoa não é presunto. Páscoa não é vinho. Embora tenha um vinho no Pessa, no Seder da Páscoa, a refeição que os judeus celebram. Nós somos muito ignorantes, meus queridos, alheios. O apóstolo Paulo diz que nós somos estranhos às alianças de Deus. Nós não entendemos as coisas, nós não perguntamos, nós não procuramos respostas, nós não examinamos a Bíblia, nós não examinamos as Escrituras. E mais uma vez, os erros que Israel cometeu, a igreja comete. Israel ficou cega como nação. Israel ficou hipócrita, celebrando uma Páscoa num rito religioso, mas sem um sentido espiritual. Israel estava no templo, celebrando a Páscoa, matando cordeiros, mas o coração estava distante de Deus e a casa de Deus era um covil de ladrões. E tudo isso está acontecendo no domingo de Ramos, quando o Messias, o rei, entra para cumprir a profecia de Zacarias capítulo 9, verso 9. Alegra-te, ó filha de Sião, porque o teu rei vem montado sobre uma jumenta. É impressionante que Mateus não cita a primeira palavra que aparece em Zacarias 9, 9. Alegra-te, ó filha de Sião. Você vai conferir em casa, não vai dar tempo, mas Zacarias cita alegra-te, mas Mateus não diz alegra-te. Porque parece que não há motivos para se alegrar quando o rei entra na sua casa. Outro grande problema de cegueira na igreja é que o Messias que entrou em Israel, as autoridades religiosas não reconheceram. A plebe reconheceu. Os pobres reconheceram. A multidão dos indoutos, publicanos e pecadores reconheceu. Mas a nata sacerdotal do templo não reconheceu. E eu quero fazer um paralelo muito sério. Nem sempre Deus está nos grandes templos e nas grandes catedrais. Nem sempre Deus está onde tem muita gente aplaudindo o homem, a um evangelho de autoajuda, onde o homem é o centro e Deus não é o centro e Cristo não é o centro.
E ele entra no domingo de Ramos, na sua casa, e ele encontra câmbio, comércio, mercado, hipocrisia, cinismo. E talvez isso não é diferente nos dias de hoje. Talvez não temos muitos motivos para Zacarias dizer o que ele disse, que Mateus não cita e que hoje nós não temos motivos para citar. Alegra-te. Talvez é para dizer, humilha-te e quebranta-te. O capítulo 21, ele fala dessa multidão, e o historiador vai dizer que essa multidão de 2 milhões era por causa de 3 tipos. De onde veio toda essa multidão? Primeiro, essa multidão veio de 3 grupos. Os judeus que viviam em Jerusalém, as multidões que vinham da Galileia, lá do norte, porque Jerusalém está na Judeia, aqui no sul, e ainda o povo que tinha visto o milagre último de Jesus, que foi a ressurreição de Lázaro. Preste bem atenção. Aonde está no Evangelho de João o fato citado que ele entra em Jerusalém montado no jumento? João, capítulo 12. Mas o que aconteceu no capítulo 11? Um morto de 4 dias que cheirava mal ressuscitou. Se você não sabe, a introdução do capítulo 12, coitado de Lázaro, né? Eu tenho pena de Lázaro, porque o coitado ressuscitou, e ele não ressuscitou para ficar doente, ele ressuscitou para ficar curado, já curado. Mas a Bíblia diz que alguns fariseus tentaram matar Lázaro, porque a ressurreição de Lázaro fez cumprir uma profecia que não está na Bíblia, mas numa tradição judaica de comentários, de que um dia, quando o Messias viesse, 3 sinais ele teria que cumprir, que estão registrados em João, e o último sinal dos 3, que é a ressurreição de um morto de 4 dias, fez a plebe e a multidão crer que aquele galileu, com sotaque nortista, igual o pastor que vos prega, com aparência de 50 anos, porque ele era carpinteiro, que ia para o bosque todos os dias, portanto Jesus trabalhava pesado. Ele não ficava como muitos líderes hoje, que acham que ser pastor é estar com um terninho bonito, italiano, engomado, perfume francês, chique, lindo e arrumado. Não, ele trabalhava e ele tinha o sol quente sobre a pele dele. E talvez o Leonardo da Vinci e o Michelangelo, que pintaram e esculpiram um Cristo da Renascença, branquinho, cabeludo, hollywoodiano, olhos verdes. O Evangelho de João diz que os fariseus disseram: tu não tens nem 50 anos. Já pensou alguém dizer isso para você que está com 33 e dizer, tu não tens nem 50, já está com aparência de 40. E esse Jesus, o Messias, o Salvador, as multidões passaram a crer nele, porque a ressurreição de Lázaro foi a confirmação, a autenticidade de que ele era o Messias. E quais eram os 3 sinais? Curar um cego de nascença, João 9. Curar um coxo de nascença, João 7, João 5. E ressuscitar um morto de 4 dias, João capítulo 11. No 12, eles querem matar Lázaro. E a Bíblia diz, muitos fariseus se converteram a Jesus. Então estava afetando o Congresso Nacional de Brasília e de Jerusalém. Porque está chegando um homem, um nordestino, lá do norte da Galileia, que está incomodando, que está saindo nas mídias, e que ele é muito poderoso, e ele é chamado de rei por essa plebe. E Herodes, e Anás e Caifás estão preocupados. Eu vou perder meu espaço. Eu vou perder o meu espaço. Vou fazer uma brincadeira, vamos esfaqueá-lo. Eu vou perder o meu espaço. E nessa posição e nessa caminhada, essas multidões se justificam por conta disso. Agora, como foi a entrada dele? Vamos ver no versículo 1.
E quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia, que aí está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho, desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor... Meus irmãos, a religiosidade faz nós perdermos o link, hoje é uma palavrinha inglesa, o link, não é LinkedIn não, é link, ligar das Escrituras. Se eu e você estivéssemos lá, será que você lembraria da profecia de Jacó, em Gênesis 49, que está escrito lá, que quando o Messias viesse, ele viria de Judá e ele viria montado num jumento, ao lado da jumenta mãe. Quem é religioso olha para isso e faz o que a mídia está dizendo no Brasil. Eu vi uma jornalista da grande emissora aí, né, dizendo que o presidente quer colocar Jerusalém como a capital de Israel, porque isso é questão dos evangélicos, é ideologia. E ela falou, é porque os evangélicos creem que Jesus vai voltar para Jerusalém e vai reinar. E eu tive vontade de dizer, e vai mesmo. Ele não vai para o Rio de Janeiro nem para Brasília. E ele virá. Só que quando ele vier, essa Jerusalém que está aí, corrompida também, precisa se converter ao Messias, como nós também precisamos. E por que será que um país pequenininho, menor do que Sergipe, uma cidade menor do que muitas cidades aqui do Brasil, incomoda tanto os árabes? Para ter uma reunião com o presidente, só porque está reconhecendo que a capital de Israel, que sempre foi Jerusalém, e será, e eles colocaram como Tel Aviv a partir de 1980. Mas quem conhece as Escrituras, que não é religioso, olha para a Bíblia e quando a profecia se cumpre, é para dizer, é Ele. É Ele. Mas o religioso não enxerga. A pessoa que frequenta uma religião, mas não tem uma experiência com Deus, não conhece as Escrituras, ela não vai entender. O Messias entra, verso 3, diz, né, que o Senhor os enviará. Ora, aí diz o versículo 5. Dizei à filha de Sião, eis aí te vem o teu rei, humilde, montado com um jumento. Versículo 7, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e puseram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. Pessoal, não é a primeira vez que um rei montava num jumento, não. É que hoje os presidentes do Brasil vão no carro, vão tomar posse, né, todos os presidentes, que a rainha Elizabeth deu. O carro, né, Rolls Royce. Lá, né, e o Bolsonaro foi, e a Dilma foi. E o Lula foi, e o FHC foi. Um carro antigo, presenteado pela Inglaterra, pela rainha, ao governo brasileiro. Mas como era que Salomão entrou no poder? Montado numa mula. Então quando você lê lá o Velho Testamento, Jesus não foi o primeiro. Todos os reis, quando eram coroados, uma mula, uma jumenta era colocada, as vestes reais, e saía um herald, um arauto, proclamando, herald em inglês, um arauto dizendo, né, tocando a trombeta, o rei, viva o rei, viva o rei. Por isso que a Inglaterra, até no hino nacional, traz salve a rainha, God save the king, the queen, God save the queen. Então, era esse costume. Mas os chefes de Estado hoje vão em carros. A Jesus entra montado numa jumenta. Qual foi o coro que a multidão disse? Vamos ver, versículo 9. E as multidões, tanto os que precediam como as que o seguiam, clamavam, vamos, Hosana. Você sabe o que é Hosana? Quem estava na abertura do culto ouviu. Qual foi o texto que foi aberto o culto hoje? Salmo 118. Você sabia que o Salmo 118 vai ser lido hoje não, essa semana, no Seder da Páscoa judaica?
Está escrito no Evangelho de Mateus 26 que quando Jesus celebrou a Páscoa, presta atenção, eles cantaram um hino. Sabe qual foi o hino que eles cantaram? O Hallel do Salmo 118. Era o último hino que eles cantavam na Páscoa. E na refeição da Páscoa, a família cantava o Salmo 115, 116, canta, 117, e no final do Seder, depois de 3 horas de refeição, eles cantam o Salmo 118. Sabe o que é que está escrito no Salmo 118? Isso aqui que nós vamos ler agora. Vamos? Hosana, verso 9, ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor. Sabe o que é Hosana? Salve agora, salve-nos agora, salve agora, venha o rei, salve-nos agora, proteja-nos, ó rei. Hosana, Hosana nas maiores alturas. E bendito que vem, daí a música e a expressão em hebraico do Paul Wilbur, que é um cantor e um palestrante judeu que prega e viaja esse mundo inteiro. A música Baruch Haba Bashem Adonai, que quer dizer bendito que vem em nome do Senhor. É interessante que a plebe diz Hosana, mas os sacerdotes, os religiosos, não disseram. Veja que não foi toda a nação que aceitou. Uma parte da nação. Sabe por quê? Cegueira espiritual. Então, versículo número 9. O que vem em nome do Senhor, hosana nas maiores alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou. E eu quero perguntar, o que causou a cegueira espiritual do povo? Esse é o primeiro ponto. Ele entra em Jerusalém e ele se depara com a cegueira. Eu quero perguntar a você, e eu pergunto para mim, para minha família. Quantos da minha família, para eles, a Páscoa é bacalhau? Quantos para eles, a Páscoa é um ovo que custa R$1.000? Que tem que ter aquele brinquedinho lá dentro do ovo, chocolate não tem quase nada, é gordura trans, leite, açúcar e 1% de cacau. Aí, mas a filha e o filho quer aquele ovo. Eu quero o ovo. E passam anos, e entra ano e sai ano, e Páscoa é coelho, é ovo, é bacalhau, e famílias brigam porque tem que ser aquele almoço naquele restaurante com aquele vinho. O nível de cegueira que passa hoje a cristandade é sem precedentes. Veja, por exemplo, essa cegueira é culpa de quem? Os líderes religiosos haviam privado o povo da verdade, de sua palavra, colocando as tradições humanas em seu lugar. Ontem mesmo alguém me falava da viagem a Israel, essa empresa que nós vamos, fazem muitas caravanas. Mas às vezes ele não pôde citar, nem eu quero saber de nomes, não me importa. Mas às vezes nós escutamos, e ele me falou, porque a pessoa não é cristã, das vaidades de algumas caravanas que vão a Israel, que o que ele me falou ontem, eu já sei, não é novidade, porque eu conheço, mas isso não é o Evangelho. A filha de um grande líder vai para a viagem de Israel, nem dá bolas para a empresa que está levando, porque vai colocar lá o seguro-saúde, né? Passaporte, ticket. Então a empresa tem que fazer esse background, esse trabalho de bastidores. E o que aconteceu? A filha de um grande líder religioso, que não convém citar o nome, tratando a empresa com arrogância e soberba. E quando ele foi olhar, mas a senhora vai que sim, aqui minhas 2 babás, uma médica para tomar conta dos meus filhos e da casa. E ele falou, mas tudo isso, e só pastores na caravana. E ele disse, pastor, quanta vaidade e soberba nessa caravana. E um detalhe, um péssimo testemunho para alguém da agência que ainda não é cristão.
Então isso mostra o nível que a igreja se encontra. Isso mostra o nível de manipulação, de poder e de ostentação dentro da igreja, da casa de Deus, no século 21. Só para vocês terem uma ideia, que a gente está falando sobre isso, mas nem todo mundo entende. No templo em Jerusalém, quem for a Israel vai ver isso. Eles têm uma maquete. Existia um pátio dos gentios. O pátio dos gentios. Então funcionava assim, não há nenhum problema. Por quê? Se todo mundo aqui é judeu e veio da Galileia, lá da Galileia, a Judéia está aqui, no templo, em Jerusalém. Aliás, Jerusalém está aqui na Judéia. Então, não teria lógica todo mundo aqui trazer um cordeiro animal. Então, o animal tinha que vir de lá, não tem como. Então, o que acontece? Tinha que matar cordeiro na Páscoa. O animal, cada família oferecia. O que vai acontecer? Para facilitar a logística, essas famílias aqui não precisam trazer o animal. Elas vão comprar dos levitas um animal, cada família. Então, quando chegava aqui, perguntava, quanto é o câmbio hoje de um cordeiro? Vou inventar um número. Quanto é que está um carneiro? Nem sei. Um cordeiro. Fala aí, Ademir. Vamos colocar aí R$300. Acho barato, né? Eu sou do Nordeste, já vi muito carneiro, mas eu não lembro o preço. R$300. Então, esse carneiro que custa 300, é só fazer o câmbio. Eu dou a moeda e eles me dão um cordeiro. E eu vou para o templo sacrificar, ofertar para Deus. Não tem problema. O problema vem agora. Eles pegam o animal. E aí os cambistas que ficavam no templo, do lado de fora, cobrava, vamos dizer, se o animal é 300, era 380, porque 80 vai ficar para eles. O câmbio era correto, mas o que era errado? Cobrar além de. E para onde ia esse mais-valia que Marx vai falar? Ia para o sacerdote. Ia para a casa de Deus. Não. Ia para os seus próprios interesses pessoais. E quando Jesus entra, ele diz, vocês transformaram a minha casa num covil de ladrões. E eu pergunto, em nome de Páscoa, em nome de campanhas de muitas igrejas, o que tem acontecido na despensa e na mordomia da casa de Deus? Tudo isso está acontecendo na semana do domingo de Ramos da Páscoa. E aí Jesus vai chegar no versículo número 12, vamos entrar, porque o primeiro ponto é a cegueira. Então o primeiro lado é a cegueira. Segundo ponto, hipocrisia. Por que eu não entendi que aquele homem era o Messias? Primeiro por cegueira. E por que a cegueira? Porque os líderes não ensinam. É uma vergonha, meus queridos. As pessoas hoje têm 30 anos, 40 anos de igreja. Elas não sabem explicar por que Cristo veio à terra. Por que ele morreu naquela cruz? Todos os anos, na Páscoa, eu dou aula na universidade e eu abro, no final da Páscoa, não é uma universidade confessional, mas eu uso sempre dois momentos, a Páscoa e o Natal. E essa semana, sem falar de religião, não convido ninguém para a igreja, nem me identifico como pastor. Eu falo para eles, eu posso pedir licença a vocês para falar de Páscoa, mesmo sabendo que aqui tem ateus. Porque, aliás, tem ateus que estão 55 anos casados e tem evangélicos que estão no 4º casamento. Então tem alguma coisa errada. Os ateus sabem mais de casamento do que os cristãos. Então eu posso aprender com os ateus também. E na minha sala tem um aluno dos seus 40 anos que ele não gosta de crente. Ele é um negro forte assim, né? Mas um homem muito simpático. E há muito tempo que eu estou, como diz o Nordeste, na butuca do olho nele. Porque ele acha que não gosta de crente, mas para mim ele já é um pastor. Então eu olho para ele e a esposa dele é da igreja do Nazareno. Eu descobri sexta-feira, que eu falei de Páscoa. E eu peguei a lousa e coloquei. Vou falar para vocês o que é Páscoa. Páscoa não é ovo nem coelho. Páscoa é peça, passagem.
A primeira Páscoa foi Moisés que instaurou. Eles estavam no Egito. Aí eu fiz o paralelo, porque tem para falar para crente é uma coisa, para falar para incrédulos é outra. Então eu estava lá na sala, enquanto eu falava, olha, Páscoa é isso. Aí falei, Páscoa em inglês é Passover, passar por cima. O anjo passou por cima das casas e a praga não chegou. E quem comeu o cordeiro, quem colocou o sangue nas portas, foi protegido do julgamento, do juízo de Deus. E isso apontava para Jesus. E naquela mesma noite, o mar vermelho se abriu. Só que ninguém pode dizer glória a Deus lá na sala. Terminei de falar. Eu até me segurei para que ele não me visse chorando. Ele falou assim, e a esposa dele estava no encontro das mulheres na Nazareno Central, sexta-feira. E eu com ele na sala, todo mundo foi embora, ele chorando, disse assim, o senhor está olhando para o primeiro ateu que deixou de ser ateu hoje. Eu entendi o que é Páscoa. E eu quero te agradecer. E eu falei, e eu quero te batizar. Não vai ser aqui, mas vai ser em outro lugar. Isso mostra que nós precisamos entender que as pessoas estão sedentas. Mas alguém tem que pregar o Evangelho. Alguém tem que falar o Evangelho. Irmãos, eu saí, ele ficou conversando comigo no WhatsApp, eu digo, depois eu respondo mais tarde. E não faltou assunto. E ele está encantado e ele quer que eu passe para ele textos da Bíblia, livros para serem lidos, porque ele quer conhecer as Escrituras Sagradas. Isso mostra que às vezes, se a igreja não entender que uma festa como essa pode ser um caminho, uma ponte para muitas pessoas, mas como nós seremos essa ponte se nós mesmos estamos cegos, privados e marcados pela hipocrisia? Capítulo 21, segundo ponto, é a hipocrisia que nos impede de enxergar o rei. E ele faz duas coisas que ele não fez no seu ministério terreno, porque ele disse, o Filho do Homem não veio para julgar, ele veio para salvar. Quem vai julgar é meu Pai, mas eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Mas nessa semana, ele entra no templo e faz duas coisas que nós vamos ter que fazer assim. Eu não estou entendendo, Senhor. Ele entra no templo, versículo 12, ele expulsa todos os que ali vendiam e compravam, ele derriba as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, eu falei carneiros, mas tinham famílias que eram muito pobres, a maioria, até porque eram plebeus a maioria. E a maioria não tem dinheiro para comprar cordeiro, então quem não tinha cordeiro, matava pombinha. Quem era rico, JBS, tinha que matar um novilho. Classe média, cordeiro. Classe baixa, rolinha e pombinho. E aí você vê na palavra que eu dei hoje na consagração da Elisa, que Maria e José não eram ricos nem de classe média. Porque eles trouxeram rolinhas e pombinhos para serem consagrados em oferta à consagração do menino Jesus. O câmbio tinha que fazer isso, mas é nessa hora que ele diz, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, vós, porém, a transformais em quê? Em covil de salteadores. Para vocês terem uma ideia, eu estava falando tudo isso para mostrar uma coisa. No pátio do templo tinha um lugar chamado Pátio dos Gentios. Gentios, diga esse nome, gentios. Quem eram os gentios? Os pagãos. Só que os pagãos, imagine, eles iam para Jerusalém adorar a Deus. E encontravam esse câmbio errado. Que mau testemunho. Imagina gentios chegando ao templo de Jerusalém, um pátio reservado só para eles, e eles de longe enxergando essa prática vexatória. E eu quero perguntar hoje de manhã,
Quantos escândalos na igreja têm impedido muitas pessoas de se achegarem ao Evangelho? Quanto à ostentação, outra coisa que ele vai fazer, além de virar a mesa dos cambistas, só que tem irmão que gosta de fazer isso todo domingo nas igrejas, fazer barraco. Eu sempre digo para esses irmãos que gostam de briga, que quer mudar a casa de Deus na sua força. Jesus só fez uma vez isso. E João capítulo 12 diz que ele fez porque a ira de Deus veio sobre ele. E ele tomou uma posição uma única vez. Quando você avistar certas coisas que você não se agrada e não concorda, primeira coisa, dobre os joelhos e ore. Você não é juiz. Não vá colocar nas redes sociais, na internet, para falar mal de nenhuma igreja. O juiz da igreja é Deus. E a Bíblia diz que antes que ele venha, o fogo refinador vai tratar a casa de Deus. E Deus sabe tratar. Deus tratou com Jacó 20 anos depois. Ele mentia, ele enrolava, e um dia Deus perguntou só uma pergunta: qual é o teu nome? No mesmo capítulo, acompanhe, ele vai amaldiçoar uma figueira. Verso 18. Cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. E vendo uma figueira, à beira do caminho, vamos ler, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas. Interessante que ela tem folhas. Estamos no outono, as folhas caem. Mas quando as folhas chegam, é sinal de que virão os frutos, as flores e os frutos. E essa figueira, se você ler a sua Bíblia, lá na profecia, eu anotei aqui uma referência muito importante do livro de Jeremias. Ele vai citar lá no livro de Jeremias essas passagens sobre a figueira sem folhas, sem frutos. E a folha fala da ostentação. O fruto fala da vida. E Jeremias estava cobrando de Israel e de Jerusalém de muitos anos. Jeremias capítulo 8, verso 13. Oséias 9, verso 10, 16. Principalmente Jeremias 8, 13. De que agora a figueira vai ser amaldiçoada por Deus. Vale a pena ler essa passagem. Verso 18. Verso 19, vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e não tendo achado senão folhas, disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente, e vendo isto os discípulos admiraram-se e exclamaram: como secou depressa a figueira. Se você abrir a sua Bíblia comigo agora em Lucas 13, rapidamente, essa figueira é Jerusalém. E essa profecia que ele vai citar aqui, essa história dessa figueira de Lucas 13, é que nos interessa. Porque ele vai dizer: há 3 anos eu estou na figueira procurando fruto e não encontro. Tem épocas que Deus virá à igreja pedindo frutos. E se ele não encontrar os frutos, ele corta. E leva logo para a glória, que tem muita gente que só atrapalha. Então Deus diz: sai daqui, vai embora. Está ocupando o espaço da terra, em vão. Em Lucas 13, verso 6, diz: então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha. Olha as metáforas. Figueira, Jerusalém. Vinha, Israel. E vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor, que é Deus Pai: há 3 anos, por que 3 anos? Porque ele começou o ministério com 30 anos. Ele está há 3 anos em Jerusalém, procurando frutos. E não encontra fruto. Ele está há 3 anos dizendo que ele é o Messias. E no domingo de Ramos, ele entra montado no jumento, que era a figura real de uma realeza, montar no jumento e ser aclamado rei. E a multidão reconhece, mas as autoridades, por cegueira, por interesses próprios e por hipocrisia, não quis reconhecer que aquele homem era o Messias.
E diz o versículo agora que ele vai interceder, no versículo 7, e não acho, podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra. Verso 8, ele porém respondeu, Senhor, deixa ainda este ano. Olha o pronome demonstrativo, este ano, porque foi naquele ano que Jerusalém foi o Messias morreu. Mas Jerusalém não foi destruída. Sabe em que ano Jerusalém foi destruída? No ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito entrou em Jerusalém e destruiu, e Jesus havia dito, não vai ficar pedra sobre pedra deste templo e desta cidade. 40 anos. Mas a intercessão funcionou ainda para mais 40 anos. Veja o versículo 8. Ele, porém, respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume, e se vier a dar fruto, bem está. Se não, mandarás cortá-la. Então ele encontra um mau testemunho dos judeus e da religião, e um trabalho que era para ser missionário, para os gentios serem alcançados, os gentios se afastam da casa de Deus, porque a própria liderança e os judeus estão corrompidos. E eu pergunto hoje à tarde, o que é que Jesus quer na sua casa? Vamos ver? Primeiro, oração. Por que que os cultos de oração são menos frequentados na igreja? Por que que só o culto, a igreja pensa que nós só vivemos só da palavra? Mas leia o livro de Atos que vocês verão que a igreja orava e estudava a palavra. Aliás, o ministério do pastor era muito claro. Ele não tinha que se envolver com diaconia, se envolver com coisas, com serviços sociais, com isso. Os apóstolos dizem que eles deixaram de lado tudo e se colocaram à disposição de fazerem apenas duas coisas: do ministério da oração e da palavra. E hoje, quantos púlpitos são vazios de estudo e de exposição de Bíblia? Quantas igrejas que não oram por seus pastores para que eles preguem a palavra? E eu quero dizer à igreja, orem por mim. Orem por nós, pastores, para que vocês sejam abençoados pela palavra. A igreja precisa orar pela liderança, para que nós tenhamos revelação, temor e discernimento. Aqui não é clube Lions, Rotary, para ficar aqui um estrela de Hollywood e ser o cara do Roberto Carlos e dizer, este cara sou eu. Não. Há muitos púlpitos, tanto da igreja católica como da igreja evangélica, que deixam a desejar. Há muitos púlpitos que o tema é Ponte Preta e Guarani. Há muitos púlpitos que o tema é futebol, estudos de causos, piadas e historinhas e menos exposição bíblica. Há muitos púlpitos e cultos que os crentes estão num teatro, onde o pregador só fala e ninguém examina a Bíblia para saber se é assim que a Bíblia diz. E enquanto existir uma igreja que continua insistindo em viver assim, esse evangelho não dá poder e força para vivermos a verdadeira Páscoa, que é Cristo Jesus em nós. É um evangelho muito medíocre, muito aquém. É um evangelho que hoje é mais reunião social, pouca vida. Nós precisamos estar mais juntos para orarmos. E eu aqui convido você à vigília. A vigília é para orarmos, é para buscar. O Brasil não está bem. As nossas despensas não estão bem. As nossas casas não estão bem, as nossas famílias não estão bem, e não vai ser pastor nem psicólogo que vai resolver, é a mão de Deus em nossas vidas. Amanhã, quando os judeus celebrarem Páscoa essa semana, quarta-feira, quinta-feira é dia dos pães asmos. A igreja nem sabe o que é pães asmos, pensa que vai lá no Pão de Açúcar e compra lá pão asmo. Ou no mercado de comida judaica. Mas os judeus vão passar essa semana 7 dias com uma lanterna em todas as casas, procurando fermento.
Os judeus ortodoxos usam uma lanterna, porque está escrito no livro de Êxodo, durante 7 dias não se pode achar nas vossas casas fermento. Não se aceita nenhum biscoito, creme cracker, tudo que é bolo, farinha de trigo, que tiver fermento, os judeus tiram de suas casas. E para quem me ouve há muitos anos, tem que saber sempre isso. Para Israel físico, Deus trabalha com eles no físico. Para a igreja, tudo é espiritual. Sabe o que é que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 5? Lançai fora o velho fermento da maldade, da hipocrisia, da malícia, porque Cristo já se tornou da parte de Deus o nosso Cordeiro Pascal. E Paulo não está falando assim carinhosamente pedindo, ele está falando no imperativo, lancem fora o velho fermento. Ou seja, os judeus ortodoxos essa semana vão pegar a lanterna e ir atrás do fermento. E nós vamos atrás do fermento com a lanterna do Espírito Santo no nosso coração, na nossa cabeça, para tirar a maldade, a malícia, a hipocrisia e todas as obras da carne. Eu posso ouvir um amém? Não, pior que depois do bacalhau, aí tem ainda sobremesa cheia de fermento. Aí os judeus dizem assim, eu vou ter uma dor de barriga. Porque se não é para ter fermento, a gente tem fermento. E eu não estou dizendo que nós temos que fazer isso, não. A gente pode comer, porque o problema não é ter o fermento. É que o fermento na Bíblia é um símbolo do pecado. E para isso nós precisamos orar. E ele diz aqui, volta para Mateus 21, eu já quero concluir. Em Mateus 21, que Jesus vai dizer, verso 13, a minha casa será chamada casa de oração. Então a casa de Deus é casa de oração, não é casa de clube Rotary. Não é Lions. Não é casa para estar vendendo Tupperware, Jequiti, Natura, Boticário. Olha o catálogo, irmão. Olha o catálogo, olha o catálogo. O catálogo lá fora, na porta, na rua. A igreja não é um lugar para ter oportunidades, para você crescer socialmente e economicamente. A igreja é o lugar onde nós nos reunimos como pecadores para pedir diariamente a graça de Deus na nossa vida, porque sem ela nós não somos nada. Nós não somos melhores do que os de fora. Os de fora têm que ver que nós dependemos diariamente de Deus. Não, hoje é o contrário. Nós somos arrogantes, soberbos. Fermento nos incha. O fermento, diz Paulo em Coríntios capítulo 10, o conhecimento intelectual ensoberbece, mas o amor edifica. Tem crentes que têm uma mente brilhante, estudam muita coisa, livros, teologia, mas não sabem conversar com o pecador. Não sabem conversar com a pessoa de fora, não tem tato, não tem amor. Então não adianta, querido, parte logo para a glória, porque você está destruindo as pessoas. Do que adianta o Fernando saber tanto de Bíblia, conhecer a Bíblia e não falar bem com as pessoas? Do que adianta ter um pastor intelectual, culto, erudito, mas é estrela que não se aproxima de você? E o que as pessoas de fora observam? Que esse pastor é uma estrela. Esse pastor é um astro. Que esse crente é um astro de Hollywood. Não. É por isso que esse ano e cada ano que passa, parece que a Páscoa é só bacalhau. É só ovo. É só vinho. Mas ele diz, é uma casa de oração. Outro ponto da casa de Deus, o que é que Deus quer na sua casa? Oração. Ele deseja que as pessoas sejam ajudadas. Verso 14. Olha, gente, quantas pessoas estão precisando de ajuda. Verso 14, vamos ler. Vieram a ele aonde? Marque aí. No templo, quem? Quem? Cegos e coxos, e ele os curou. Sabe o que é que isso mostra? Que a igreja precisa de poder de Deus para ajudar as pessoas. Eu me deparo com situações que eu posso saber muita coisa da Bíblia. Mas eu olho para mim, para algumas situações,
eu me sinto impotente. Porque para certas pessoas que eu vou atender, só o poder de Deus vai resolver. Posso ter plano do Albert Einstein, mas não vai resolver. Vai morrer. Você pode ter os melhores planos, você pode ter os melhores recursos, mas se não tivermos o poder de Deus, e essa religião dessa época está muito bem estruturada, mas não conhece oração, não conhece o poder de Deus, e ainda na casa de Deus precisa ter louvor. É interessante que Jesus entra e quem vai louvá-lo são as crianças. E os sacerdotes estão apenas cumprindo ritos, mas são as crianças que louvam a Ele. Veja, por exemplo, no versículo número 15, mas vendo os principais sacerdotes e os escribas, as maravilhas que Jesus fazia, agora marque na sua Bíblia, e os meninos, meninos, clamando, Hosana ao filho de Davi, vamos, indignaram-se, mas não eram para eles ficarem indignados. Você vem para o culto, você não tem que estar olhando o louvor e reclamando do louvor. Você tem que abrir a sua boca e louvar. Quanto é o ingresso? Eu quase caí para trás, desmaiei, quando uma pessoa me falou o valor do ingresso do Lollapalooza. Eu passei mal. Eu digo, não é possível. R$400 o mais barato. Tem de 800, tem de 1.500, tem sala VIP. E esse povo está lá, louvando, gritando, e eles não medem sacrifícios. Eles chegam horas, semanas, dias antes, acampados. 2 horas de culto, as pessoas reclamam, meia hora louvando. Não vou lançar praga em ninguém, nem posso fazer isso, que Deus me livre. Mas no dia que você enfrentar um câncer, uma doença, uma perda financeira, uma perda familiar grande como Jó, você vai ter motivos para louvar. Depois que ver o braço de Deus agindo com poder a favor dele. Às vezes, irmãos, nós estamos na casa criticando as pessoas, julgando as pessoas, olhando a estética. Não importa se o irmão adora levantando a mão, o outro é amarrado, engessado, manietado, não importa. Abra a tua boca e louva, nem que seja mentalmente. Tem irmão que fica preocupado porque o pastor Felipe não abre a boca e não louva. Você está dentro dele? Irmãos, eu nunca estive aqui presente para ficar assim. Deixa eu olhar o pastor. Deixa eu ver onde está o pastor. Eu vou olhar para mim. Eu vou olhar para o meu coração. Eu quero saber você. O culto é pessoal. Nós estamos perdendo. As bênçãos de Deus vão fluir quando Ele encontrar em minha vida um coração quebrantado, arrependido, para louvá-lo, para honrá-lo, para exaltá-lo. Eu não vim aqui para olhar para as pessoas. E se alguém está adorando sem essa perspectiva, repetindo feito um papagaio, outros reclamam do som. Eu sei que às vezes o som está alto. Quando tiver uma igreja com um som perfeito, Jesus voltou. Minha esposa uma vez foi cantar na Nazareno Central, ainda éramos recém-casados, o pastor convidou. Quando chegou lá, colheu-se a oferta, todo mundo recebeu, deu a oferta, tudo, e o som não saiu. E ficou esperando. E o pastor pegou o microfone e disse, quando uma igreja estiver com um som perfeito, Jesus volta. E se você acha que incomoda, não vai sair da igreja. Eu dou a dica, põe uns pontos no ouvido, põe um algodão, sei lá, empurra lá alguma coisa. Olha, Senhor, eu não vou murmurar, reclamar, eu vou te adorar. Tá demais? Traz logo um fone daqueles. Mas assim, não tem problema, bem melhor. Agora, eu sairia de uma igreja. Se aqui o púlpito fosse heresia, eu sairia. Eu sairia da igreja. Se a igreja e a liderança quer andar no pecado, eu sairia. Agora, sair por causa de som. Sair porque a cadeira não é boa. Eu já perdi membro porque não queria essa cadeira, queria banco. Então compre. E me dê os bancos. Vai saber quanto é uma cadeira, um banco? Eu já levantei uma igreja com um banco. E nem gozei, motei os bancos, pagamos, parcelamos e nem usufruímos. Ficou tudo para lá.
E depois doeu mais ainda, que foi com tanto sacrifício, os bancos foram pulverizados, divididos para 3 igrejas. Eu digo, para tratar o meu ego. E o irmão disse, não vou ficar, porque na sua igreja nova não vai ter banco, é cadeira. Então o irmão pague e me dê os bancos. Então, mas não é motivo, não é motivo. São coisas absurdas. E as pessoas vivem isso na igreja e se privam da graça de Deus. Bem, queridos, eu ia falar sobre a desobediência à palavra, a rejeição deles ao rei, mas eu fecho com essa palavra do louvor. E vamos ler o 16. Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus. Sim, nunca lestes? Vamos? Da boca de pequeninos e crianças de peito, tiraste o perfeito louvor. O que é que Deus quer na sua casa? Vamos lembrar? Oração, poder, louvor e ainda que as pessoas que precisam de ajuda sejam ajudadas. O que é que havia naquele momento? Ostentação, ritos religiosos, pouca vida e muita folha, só aparência. Portanto, querido, eu quero também aproveitar a palavra e dizer, tem pessoas que têm um complexo de autocomiseração. Eu já fui para algumas igrejas e até mesmo aqui já ouvi alguns anos atrás, ai pastor, eu sou muito pobre, aqui tem muita gente rica. Mas quem é rico aqui? Meus irmãos, eu tenho um conceito de riqueza muito claro. Rico para mim não trabalha. Ele só vive dos lucros. E todo mundo aqui que trabalha, eu quero dizer, e ganha muito bem, você não é rico. Você é um coitado. Agora, tem muita gente assim, porque ela viaja. Porque ele tem um carro. Vai ver quantas parcelas foram parceladas. Vai ver quantos penduricários da viagem que foi em 3 anos para pagar. Vai ver quantos anos parcelou a calça e a bolsa da Louis Vuitton. Uma vez uma pessoa disse, você parcelei em 3 anos. Não acredito que você parcelou uma bolsa em 3 anos. Só para ostentar. Então tem pessoas que às vezes, eu não vou ficar aqui, porque aqui tem muita gente rica. Mas quem são os ricos? Para mim só tinha um no Brasil, que era Antônio Emílio de Moraes. E outros que nem põem o pé na empresa. Só ganham o lucro. Agora, todos nós mortais que trabalhamos e acordamos cedo, somos trabalhadores. Avante. Classe média que se sacrifica. Ricos, nem os ricos. Mas a casa de Deus é esse lugar. Não é covil de ladrões, não é lugar de hipocrisia. A casa de Deus, na última semana que Jesus entra no templo, aqui na terra, na sua última semana, ele vai purificar a sua casa, puxar a orelha do seu povo, e ele espera que esse lugar seja encontrado isso aqui. Vamos lembrar? Oração, ajudar as pessoas, poder, e o que mais? E o louvor, que deve estar presente em nosso coração. Vamos ficar de pé. Vamos sair daqui lembrando no domingo de Ramos o que Deus quer da sua casa.